Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui nesse vídeo para trazer para vocês o relato do meu parto. Mas antes disso, eu já peço para você deixar um curtir aqui para mim, para você que não é inscrito, se inscrever aqui embaixo no canal e não se esquecer de ativar o sininho também aqui embaixo para receber todas as notificações sempre que eu postar vídeo, tá bem? Pronto, meus amores. Tudo começou no dia 1 de dezembro de 2018, por volta das 6h30 da noite. Depois de um dia de faxina que eu tinha feito aqui com minha mãe, eu descansei um pouquinho no final da tarde. E quando eu acordei no final, assim, no começo da noite, próximo das 18 horas, 18h30, eu comecei a sentir umas pequenas cólicas na parte inferior da barriga. Daí eu cheguei a comentar com minha mãe, tudinho, o que eu estava sentindo, porém ela disse que ainda não se tratava acreditava na realidade, que não se tratava de trabalho de parto, porque era cólicas leves. Daí eu permaneci normal, fiquei assistindo TV, mexendo no celular, fui jantar, tudo mais. Quando foi por volta das 9h30 da noite, eu comecei a sentir umas dores mais fortes, também na parte inferior da barriga. Porém, eu estava na dúvida se eu estava entrando em trabalho de parto ou não. Daí eu resolvi ir tomar meu banho para lavar o cabelo, tudo mais, porque eu já estava querendo me preparar, porque se caso o Arthur resolvesse nascer, eu já estaria, né, pronta em questão de cabelo pronto, tudo mais. Então daí eu fui tomar meu banho e quando eu estava tomando o banho, quando eu terminei de tomar meu banho, que eu olhei para o chão, eu vi no chão uma gosminha com um pouco de sangue, né? Então, eu tirei a foto na mesma hora e enviei para meu esposo. Ele tinha ido para a confraternização da empresa onde ele trabalha, mas justamente na hora que eu tirei a foto para enviar para ele, foi a hora que ele estava chegando aqui embaixo na casa da minha mãe. Daí, eu enviei a foto para ele e eu lembrei que eu tenho um grupo no WhatsApp de meninas que estavam grávidas, justamente para ter agora nesse mês de dezembro também. Então, eu lembrei que as meninas falaram muito sobre esse tal de tampão mucoso, né? Então, na mesma hora que eu vi essa gosminha no chão, imediatamente me veio na mente que seria o tampão mucoso que talvez teria saído. Daí eu enviei a foto pro meu esposo e comentei com ele, né, que poderia ter sido esse tampão mucoso que saiu. E comentei que talvez eu estaria entrando em trabalho de parto. Daí, depois que eu enviei a foto para ele, aí ele subiu, né? E aí eu comentei com ele que tinha lavado o cabelo para no dia seguinte, no caso no domingo, eu dar uma ajeitada no cabelo, dar uma chapinha no cabelo para ficar pronta para ir para a maternidade, se caso realmente eu entrasse em trabalho de parto, né? Porque até então eu estava na dúvida se realmente eu estava em trabalho de parto ou não. Então, ele que comentou, ele fez: meu amor, eu aconselho a você ajeitar o cabelo agora, porque provavelmente você não consiga esperar até amanhã, não. Então aí eu realmente segui o conselho dele e na mesma hora, quando eu terminei de tomar banho, eu fui para o quarto, mesmo sentindo cólicas, né? Sentindo dores na realidade, porque já era próximo das 10 horas da noite, então eu já tinha começado a sentir umas dores mais fortes. Não era apenas cólicas leves, como eu estava sentindo no início da noite. Então, mesmo eu sentindo as dores, eu fui para o quarto, dei chapinha no cabelo, tudo mais. Então, quando eu terminei de dar a chapinha,
Era por volta mais ou menos das 11h30, 11h40. E daí eu fui terminar de organizar algumas outras coisas, fui dar uma conferida na minha bolsa, né, na minha mala da maternidade, na bolsa do Arthur, para ver se estava tudo completo, se não estava faltando nenhum item para levar. E daí meu esposo perguntou se eu estava cronometrando as contrações, de quanto em quanto tempo elas estavam vindo. E eu disse a ele que não. Aí ele comentou que seria bom que eu ficasse, né, medindo o tempo, de quanto em quanto tempo, e a duração que ela estava tendo. Só que daí eu nem liguei, depois de um certo tempo, mais ou menos eu acho que eram umas 12h20 para 12h30, no caso meia-noite e meia da madrugada, eu comecei a sentir dores mais fortes e cada vez mais perto da outra, mais próxima da outra. Então daí eu resolvi realmente cronometrar de quanto em quanto tempo ela estava vindo e qual a duração da contração também, né, da dor que eu estava sentindo. Aí eu comecei a fazer essa cronometragem e a gente percebeu que ela estava vindo entre 5 e 5 minutos, de 4 em 4 minutos e durando em torno de 40 segundos, 45 segundos. Então, eu ainda pensei em ir dormir, tentar dormir na realidade, para no dia seguinte ir para a maternidade. Só que daí meu esposo viu que eu estava sentindo dor constante e que não ia dar nem para eu nem para ele dormir. Então ele achou melhor, né? Achou por bem a gente já se organizar para ir para a maternidade. Para lá a gente ver se eu realmente tinha entrado em trabalho de parto e se eu estava com alguma dilatação. Então foi quando, por volta da 1h35 da madrugada, a gente saiu daqui de casa para ir para a maternidade. Quando chegou lá, eu fui atendida, né, pela médica. E quando ela fez o exame de toque, ela disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação e que, no caso, eu já estava iniciando o meu trabalho de parto e ela iria fazer minha internação. Então, daí eu saí, né, da sala da médica, fui para a recepção, da entrada na internação. Porém, com toda a demora de todo o procedimento que tem que ser feito, quando eu realmente subi para ir para o quarto, né, no caso, para a sala de espera, para o quarto de espera, era por volta, eu acredito que das 4h20 da manhã. Então daí eu fui com meu esposo para a sala de espera. Minha mãe tinha ido também para a maternidade junto com a gente, porém não pôde entrar no quarto, porque só podia ficar um acompanhante lá comigo. Então quem ficou o tempo todo comigo foi meu esposo. Então daí começou, né? Eu fiquei lá tendo contração, sentindo dores e esperando a dilatação, porque desde o início eu sempre quis ter parto normal, pela recuperação, né, do pós-parto, que é bem melhor, as pessoas comentam ser bem melhor. Então eu optei, sempre quis o parto normal. E esperei muito tempo para que acontecesse justamente da forma que eu queria. Então, eu fui aguentando, fui tendo contração, fui tendo muita dor. E na medida que o dia foi passando, a médica vinha, né, a enfermeira, para fazer o exame de toque, né, fazer o toque. Então, quando ela veio, demorou um pouco na realidade, porque eu acredito que quando ela subiu, quando ela entrou no quarto para fazer o primeiro toque, eu acredito que já era em torno de
9 horas da manhã, acredito eu. Então, assim, eu subi para o quarto em torno de 4h20 da manhã. E quando vieram fazer o primeiro toque, eu acho que era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Que foi quando viram que eu tinha evoluído e tinha ido para 6 centímetros de dilatação. E daí eu fui, né? Ela falou que seria interessante que eu caminhasse, fizesse muita caminhada, ficasse caminhando dentro do quarto, para que ajudasse mais ainda na dilatação, para que a dilatação fosse mais rápida. Então, quando ela me falou isso, foi o que eu fiz. Eu comecei a caminhar dentro do quarto. E cada vez que eu ia, que eu caminhava, tudinho, vinha uma dor, uma dor muito forte na barriga. E era um queimava mesmo, parecia que tinha fogo nas costas. E justamente quando eu sentia essa dor junto com esse queimou, eu pedia para meu esposo fazer assim, bem forte nas minhas costas, que era para esquentar, porque eu sentia que dava uma aliviada. Então daí eu fiquei caminhando por várias horas, fazia agachamento e para que evoluísse, né, o mais rápido possível. Só que nesse meio termo, minha mãe estava lá embaixo, super preocupada, e vez ou outra ela subia lá no quarto para procurar saber se eu já tinha tido, se não tinha tido, como era que estava a minha evolução. Então, ela estava muito preocupada, muito nervosa. E acabou que quando foi por volta das 12h30, eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi 12h30 da tarde. Foi logo assim que a gente tinha almoçado. O almoço chegou pra gente no quarto. Eu ainda cheguei a comer muito pouco mesmo. Só para dizer que realmente tinha almoçado, que eu deixei praticamente o almoço todo. Comi um pouco mesmo do almoço. Então, depois que a gente almoçou, por volta das 12h30, mais ou menos, quando eu estava caminhando justamente para ajudar a dilatar, teve um momento que eu senti uma dor. Era na hora que eu me escorava assim na cabeceira da cama. Aí quando eu me escorei assim para tentar, né, passar a dor, foi quando minha bolsa estourou. De repente eu senti aquele líquido descendo assim pelas pernas. Inclusive eu deixei aqui, eu acredito que foi dois vídeos anteriores. Eu deixei aqui o vlog do dia do parto. Se você quiser acompanhar um pouquinho realmente do que aconteceu nesse dia, volta lá e assiste, tá bom? Então, quando estourou a bolsa, o meu esposo chamou a enfermeira para ela vir fazer o toque e ver com quantos centímetros de dilatação eu estava. Então, ela veio. Quando ela fez o toque, novamente, ela disse que eu estava com 8 centímetros de dilatação e me aconselhou que eu continuasse caminhando para tentar evoluir mais rápido ainda. Então, daí ela falou que minha bolsa tinha estourado, porém não tinha estourado toda. E perguntou se ela podia terminar de estourar a bolsa. E eu disse que sim. Então ela veio, tipo, com não sei se é espátula, eu não sei dizer qual é o nome. Porque na realidade eu não vi, quem viu foi meu esposo. E colocou para poder terminar de estourar a bolsa. Então, a partir daí, eu comecei a caminhar mais e mais. Foi que eu parei, assim, para pensar, nossa, eu tô aqui agora mais perto ainda, o mais próximo do que realmente eu quero que aconteça, né? Que é o parto normal e principalmente para conhecer meu filho. Então, foi daí que eu comecei a caminhar muito mais, a fazer muito mais agachamento. Porém, quando foi, eu acredito que por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, eu já não estava aguentando de dor.
a dor estava ficando cada vez mais forte. E eu pedi para que meu esposo fosse chamar novamente a enfermeira para fazer o toque novamente, para ver se eu tinha evoluído mais alguma coisa, porque eu queria, na realidade, ir para a sala já de parto, né, para a sala de parto normal, porque lá teria a bola, teria outras e outras coisas para eu poder fazer com que tivesse a dilatação mais rápida ainda. Então, quando a enfermeira veio que fez o toque, ela disse que eu estava com 9 centímetros de dilatação e que ia providenciar já para eu descer para a sala de parto normal. Então, depois de um pouco tempo, realmente vieram me buscar para ir para a sala de parto normal. Chegando lá na sala de parto normal, veio outra médica e fez o toque em mim. Só que quando essa médica veio que fez o toque, ela falou que eu estava com 8 centímetros de dilatação. Então eu fiquei meio desconfiada, porque a outra que estava lá em cima falou que eu estava com 9 centímetros. Quando eu desço para a sala de parto normal, a outra fala que eu estou com 8 centímetros. Então, assim, a lógica é aumentar e não diminuir. Então, eu fiquei meio desconfiada, tudinho. Mas daí eu ainda fiquei tentando o parto normal. A médica perguntou se eu queria sentar num negócio lá que é chamado de banqueta, para ajudar a fazer pressão mais ainda para baixo, para poder ter a dilatação mais rápido. Passei muito tempo sentada nessa banqueta. Toda vez que vinha a dor, ela pedia para eu fazer uma força para ajudar a dilatar mais. Só que teve um momento que eu não estava aguentando mais. A dor estava ficando muito forte. E daí foi um momento que eu disse a meu esposo que eu disse, amor, eu não tô aguentando mais. E eu acredito que eu vou optar pelo parto cesáreo mesmo, porque a gente já tá aqui tentando há muito tempo e não dá mais pra mim. Meu esposo, ele já tinha, tipo, passado mal, porque ele estava preocupado, porque ele viu que eu estava tentando o parto, mas não estava evoluindo. Ele já estava preocupado que não acontecesse alguma coisa comigo ou que não acontecesse alguma coisa com o Arthur. Então, nesse momento, eu realmente optei pela cesárea e ele aceitou. Ele simplesmente concordou. Ele em todo o tempo estava comigo. Em nenhum momento ele me deixou só. Sempre estava ali me dando força. Então, foi no momento que a médica entrou e ele falou, ele fez, doutora, a gente não quer mais o parto normal. A gente vai optar pela cesárea. E ela, numa boa, ela concordou com a gente. Em nenhum momento ela insistiu para que fosse um parto normal. Pelo contrário, ela disse que estava ali para respeitar a vontade realmente que eu tivesse, né? Fosse pelo parto normal ou fosse pelo cesáreo. Então, dali a gente resolveu ir para o cesáreo. Então, ela pediu para que eu fosse tomar banho, já que depois do cesáreo só ia poder tomar banho no outro dia, porque já estava no final da tarde, né? Então eu fui tomar meu banho. Depois do banho eu ainda fiquei esperando um pouco mais de tempo. E
Quando foi umas 5 horas, 5h10, mais ou menos da tarde, nós fomos para a sala de cirurgia, né, para o centro cirúrgico. E lá naquele momento, logo assim que eu cheguei, eu sentei na cama lá. Aí a enfermeira veio, uma ficou na minha frente, me segurando assim de cabeça, né? Um pouco para baixo. O anestesista veio, aplicou a anestesia nas minhas costas. Depois disso, me deitaram na cama. E daí eu só lembro quando eu ainda perguntei assim, eu disse, vocês vão chamar meu esposo, né? E ele disse, né? Ou foi a enfermeira, não lembro agora. Disse, vamos sim, nós vamos só deixar tudo preparado aqui, deixar você pronta e depois nós vamos chamar ele. Então daí elas começaram a passar lá um negócio na minha barriga. Depois ainda me perguntaram se eu estava sentindo as pernas. Eu disse que estava sentindo formigar, né? Dormente. E daí eu não vi mais nada. Essa foi a realidade. Foi uma das coisas que me doeu também, porque eu simplesmente apaguei. Eu acredito que por conta do cansaço, talvez, eu apaguei, não vi mais nada. Então, quando meu filho nasceu, eu não escutei o chorinho dele, coisa que eu sempre sonhei. Era quando ele nascesse, escutar o chorinho, né? Eu acredito que deve ser uma das maiores emoções no momento do parto, é quando o bebê nasce, que você escuta aquele chorinho gostoso do seu filho. E eu não tive essa oportunidade de escutar o choro do meu filho, porque eu estava apagada. Essa é a realidade. Eu acredito que por conta do cansaço, porque eu passei acredito que mais de 16 horas, mais de 18 horas em trabalho de parto. Então eu estava muito exausta. Mas eu só posso dizer que, independente disso, eu estou muito feliz porque meu filho nasceu com saúde, graças a Deus. Apesar que meu esposo falou que ele nasceu roxinho, então talvez ele já estava passando um pouco do tempo de nascer, né? Ele nasceu um pouco roxo, mas graças a Deus nasceu perfeito. Teve a nota de apegar 9/10. Então, graças a Deus foi tudo bem. E o único momento que eu escutei foi quando o meu esposo chegou assim perto de mim, fez: meu amor, nosso filho nasceu. Olha ele aqui, vamos tirar uma foto. Então foi um momento que eu abri o olho, mas bem fraca, bem sem forças mesmo. Eu vou deixar a foto passando aqui para vocês verem do momento, né, que ele nasceu, que a gente tirou a foto. Foi tudo perfeito. Acredito que tudo que aconteceu foi da vontade do Senhor, né? Eu sempre tinha dito que eu não queria, se possível, né, dependendo de mim, eu não queria passar por uma cesárea, mas não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Então, se Deus viu que o melhor para mim era isso, então eu tenho que aceitar, não é verdade? Então, gente, esse foi meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você também, como eu, queria parto normal e depois, né, de tentar, não conseguiu, não teve evolução como eu. Cheguei a 8 centímetros e depois não evoluí mais.
Então deixa aqui nos comentários se você também tentou o parto normal e não conseguiu e como foi a sua recuperação da cesárea. Eu deixei aqui também, antes desse vídeo, o diário do meu pós-parto, falando quais as dificuldades e os sintomas que eu tive no pós-parto da minha cesárea, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.